no Evangelho de João. João, capítulo 15. João, capítulo 15. Hoje o tema de hoje, irmãos, é um tema muito glorioso, maravilhoso. Se nós adotarmos essa palavra em nós vamos dar muitos frutos em Jesus Cristo. Amém? Se você procurar viver essa palavra que vamos pregar aqui hoje, você vai dar muito fruto, frutos espirituais. Deus vai te capacitar, Deus vai te usar, Deus vai fazer obras extraordinárias na sua vida. Deus vai honrar você grandemente, fazer obras extraordinárias na sua vida, se você adotar essa palavra que nós vamos pregar aqui hoje. Evangelho de João, capítulo 11, aliás, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 1. João 15, versículo 1. Vamos ler então a palavra de Deus, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Com a vara de si mesmo não podeis dar fruto, se não estiver na videira. Assim também, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora, e com a vara se secará. E os que colhem lançam no fogo que arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai, deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Amém? Senta e bate palma alegre para Jesus. Mais palmas para Jesus. Meus irmãos, Jesus aqui, ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu Pai, o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Irmãos, olha que interessante que a palavra de Deus aqui nos explica aqui. Aqui nos mostra que Jesus, ele é a videira. E aqui ele diz que poda a videira. Ele poda a videira. Quando ele poda a videira, ele poda uns para que venha dar mais fruto, e outros a podar e são lançados fora.
nem todos estão preparados para servir a Deus, ou para buscar a Deus, ou para estar na servidão da palavra de Deus. Observando aqui, ele diz no versículo 2: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Quer dizer, ele limpa a videira, uns para limpar, para tirar, e outros para que venha dar o que? Frutos. Isso representa o quê? A luta, ela porventura, ela vem virar sobre mim, sobre você. Só que a luta, ela vai vir para mim e para você, não para poder nos destruir, para mostrar as nossas qualidades. Quais que são as minhas qualidades e quais são as suas qualidades? Conquistar as nossas qualidades na presença de Deus. Podemos ser podados por Deus na videira, ou se nós somos podados na videira, nós vamos desistir de Deus, ou vamos dizer assim: Senhor, eu fui podado, eu agora eu vou desistir. Isso representa o quê? Uma pessoa que é podada o quê? É aquela pessoa que ele é repreendido pelo Senhor, é aquela pessoa que ele é corrigido por Deus, aquela pessoa que muitas das vezes ele é afrontado pela palavra de Deus. Aquele que é afrontado pelo poder da palavra de Deus e ele permanece, ele é aquele que ele vai produzir fruto, é aquele que vai conseguir superar. Quem está entendendo o mistério da palavra? O versículo 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quer dizer, o Senhor, Ele trouxe a sua palavra para nós, nos limpou, nos purificou pelo poder da sua palavra. Já estamos limpos pelo poder da palavra. Só que nós precisamos estarmos sempre ligados, sempre pela mente de Cristo, sempre estar próximo da videira. Ele compara aqui nós como semelhantemente o Senhor como uma videira e nós como um ramo. Mas entretanto é o que? É aquela pessoa que está adorando o Senhor em espírito e verdade. Quem adora o Senhor em espírito e verdade é aquele que está limpo pela palavra. Quer dizer, eu sei a palavra e eu não vou abandonar a palavra, porque eu conheço a verdade e a verdade me libertou e eu preciso permanecer para que eu possa produzir fruto. Porque se eu não permanecer, eu não vou conseguir produzir fruto. Mas se eu permanecer na videira, eu vou produzir fruto. Aí aqui no versículo 4 ele diz: estais em mim e eu em vós, e como a vara a si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, uma vara, quando ela não está na videira, não pode dar fruto. Como é que vai dar fruto? Se ela está cortada da videira. Assim também, o Senhor está dizendo aqui: se vós também estiveres em mim. Se nós não tivermos a palavra, nós não podemos produzir fruto nenhum. Vamos ser um crente frio, vamos ser uma pessoa que estamos falando de Jesus, mas uma pessoa vazia, uma pessoa sem direção, uma pessoa sem ter uma presença sobrenatural na nossa vida. Agora, quando
Jesus, nós vivemos o sobrenatural de Deus na nossa vida. Quem entendeu o mistério da palavra? Nós conseguimos sentir, viver o sobrenatural, porque Jesus diz aqui no versículo 5: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, olha bem claro, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Simboliza isso, pastor Vanderlei, somos dependentes 100% de Deus. Somos dependentes 100% de Jesus. 100% simboliza o quê? Aquela pessoa que realmente está na videira. E está ligado na videira. Ele está produzindo fruto porque está ligado. Quem está ligado na videira, ele pode produzir fruto. E o fruto, o que são os frutos? Os frutos são as nossas atitudes. A nossa atitude mostra se nós estamos ligados na videira ou não. A nossa atitude, a maneira de andar, a maneira de falar, a maneira de viver, a nossa atitude mostra se estamos ligados na videira. Porque se nós somos ligados na videira, vamos produzir fruto. Quem está ligado na videira, ele não tem como ele não produzir fruto, vai produzir. Entendeu? Ele vai ser uma pessoa que vai ter fé, ele vai ser uma pessoa que vai ter gozo, ele é uma pessoa que vai ter atitude, ele é uma pessoa que vai estar preparada para vencer qualquer desafio que vem no caminho dele. Por quê? Porque Deus está com ele. E quem está com Deus, ele produz fruto. Ele produz fruto no trabalho, ele produz fruto na vida física, sentimental, espiritual. Ele produz fruto aonde ele for, aonde ele andar. Ele sabe que ele está sempre com a presença do Espírito Santo com ele. Então o Senhor quer o quê? O Senhor quer que nós sejamos ligados na videira, para que nós venhamos produzir frutos e dar fruto 100% na presença de Deus. Quem está entendendo? Vamos dizer de glória a Deus. Ao versículo 6 ele diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os corpos lançam no fogo e arde. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora e como a vara se secará. Por quê? A vara vai secar. Eu vou estar acabando de dizer aqui agora. Se nós não estivermos ligados em Jesus, em Deus, vamos ser pessoas vazias. Vazios que vão ser semelhantemente quando o rei Saul perdeu a unção. O rei Saul, por não obedecer a Deus, o profeta Samuel falou para ele assim: rei Saul, você desobedeceu a Deus, a partir de hoje Deus não será mais com você, e você não será mais rei. Você vai ser perante os homens, mas perante a Deus você não é mais rei de Israel. O que aconteceu? A partir daquele momento, o rei Saul perdeu a unção, o rei Saul perdeu a direção. Ele ficou um homem sem direção de Deus. Ele não sabia se ia para o campo de batalha ou se ele não ia. Por quê? Um homem sem direção está perdido, irmãos. Ele perdeu totalmente a direção. Entendeu? Por quê? Porque ele não tinha mais a presença de Deus. Então a presença de Deus é tudo na nossa vida. A presença de Deus nos sustenta. A presença de Deus faz nós vencermos a inveja. A presença de Deus faz nós vencermos a macumba, a bruxaria. A presença de Deus faz nós vencermos a nós mesmos, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa prepotência, o nosso coração, o nosso eu. A presença de Deus faz nós vencermos qualquer batalha, qualquer dificuldade que vem no nosso caminho. A presença de Deus, ela faz
do que vencedor. Se eu não estou, como acabei de dizer aqui, não presta para nada. Como vara se seca, lança queima no fogo. Já está seco, já está vazio, já não tem mais ódio, já não tem mais unção, já não tem mais a presença do Espírito Santo, já está vazio, não tem mais o que fazer. O versículo 7 diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Olha que coisa forte. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha aqui, irmãos. Olha que palavra forte aqui, ó. Se vós estiverdes em mim, Jesus está dizendo, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. É por isso que se o Senhor, se você tiver em Deus, e a palavra do Senhor estiver em você também, quer dizer, você tem que estar em Jesus também, a palavra dele também. Então, tudo que você pedir para Ele será feito. Não será negado o seu pedido. Não será negado o meu pedido. Está entendendo, meus irmãos? Tudo, as nossas petições, elas virão com resposta da parte de Deus. E Deus está dizendo aqui nessa noite: se tu queres alcançar algo grande da minha parte, esteja em mim e esteja dentro da minha palavra, porque tudo que vocês pedirem para mim crendo, vós recebereis. E o que acontece? A sua vida será totalmente diferente. Será uma vida totalmente transformada, diferente. Uma vida realmente voltada a Deus, para servir a Deus de corpo, alma e espírito. Aqui fala, no versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Vou repetir novamente aqui. Quando nós obedecemos, como nós somos leais, quando nós buscamos a Deus com sinceridade, Jesus ele disse aqui: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Entendeu? Aí o Senhor o quê? Ele considera você como discípulo de Cristo. Ele dá para você esse privilégio de você ser chamado discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo não é somente o pastor da igreja. Discípulo de Cristo são todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo, que estão buscando a Deus, que estão fazendo a vontade do Senhor. Ele é considerado perante Deus como discípulo de Cristo, o amigo de Cristo. Porque você pode ver que Lázaro não era discípulo, ele era amigo. E Jesus amava ele. Lázaro era amigo de Jesus por quê? Porque ele era um homem leal, prudente e obediente também a Deus. E Jesus era amigo dele, amava ele. Entendeu, meus irmãos? Amava ele de tal forma que Lázaro morreu depois de 4 dias que estava sepultado já. Jesus foi lá e falou assim: tirai a pedra, porque há de ressuscitar. E ressuscitou pelas palavras de Jesus. Por quê? Porque ele não era discípulo, mas era amigo de Jesus, amava ele. Quem está entendendo? Então, a quem Jesus ele ama
E a quem guarda suas palavras, Jesus tem o compromisso de abençoar o homem e a mulher que busca realmente a Jesus de corpo, alma e espírito. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Aí Jesus diz aqui, ó, no versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei, e vós permanece no meu amor. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e vós permanece no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos e permaneceres no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor, tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Que a vossa alegria seja completa. Entendeu, meus irmãos? Então, o Senhor aqui, Ele nos mostra claramente na tua palavra, se nós permanecermos no amor, como Ele permaneceu. Quer dizer, Jesus ele passou por uma prova de resistência muito grande. Veja bem, foi tentado no deserto, foi blasfemado quando Ele caminhava com os discípulos, passou a maior prova de resistência quando pegaram ele como malfeitor. Ali ele foi humilhado, ele foi massacrado, ele passou por um momento difícil na vida dele, mas ele permaneceu no amor de Deus. Ele permaneceu, a Bíblia diz assim, ele foi morto como um cordeiro que vai para o matador, ele não sequer abriu sua boca, ele permaneceu no amor da palavra. E o que aconteceu? Ele foi glorificado no Pai. Por que ele foi glorificado? Deus deu a oportunidade que o terceiro dia ressuscitasse, para que hoje também, eu e você viéssemos hoje também, ter essa oportunidade também, de também permanecermos também no seu amor, e para que o nosso gozo, a nossa alegria, venha a ser completa no Senhor. Por que completa no Senhor, pastor Valdir? Por que completa? Porque Jesus ele disse na tua palavra, ele disse aos seus discípulos, eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei sobre vós o meu Espírito Santo Consolador, e ele ficará convosco até a consumação do século. Hoje, a nossa alegria é completa. Por quê? Porque tem o Espírito Santo que está conosco, que está comigo, que está com você. Mas para você sentir a presença do Espírito Santo, é quando você dobra o joelho e você ora, quando você clama, quando você pede, a presença do Espírito Santo vem sobre a tua vida. Está entendendo? Espírito Santo não é somente para você falar em língua na igreja. Espírito Santo não é somente para você sapatear, glória a Deus, aleluia. Espírito Santo, ele permanece na tua vida para quê? Para te fortalecer espiritualmente. Lá no seu trabalho, lá na empresa, lá na rua, lá você dirigindo, lá no momento da dificuldade, no momento difícil da sua vida, você vai ter ali a presença do Espírito Santo dizendo para você, filho, fica tranquilo, porque o diabo não te toca, porque eu estou sustentando a tua fé. Sustentando você. Está entendendo, meus irmãos? Essa função do Espírito Santo,
dou para vós autoridade para pisar na cabeça de Satanás, e ele não fará dano algum sobre vós. O Senhor dá essa autoridade para mim e para você, para nós que estamos aqui, pisarmos na cabeça de Satanás. Quem tem entendimento de glória a Deus? O versículo 12. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vos conceda. Quem tem entendimento? Tem pessoas que falam assim: eu aceitei Jesus. Não, Jesus que aceitou você. Não foi você que aceitou Jesus, Ele que te aceitou. Então nós fazemos, a pessoa fala ao contrário: eu aceitei Jesus. Não, Jesus que te aceitou, Ele que aceitou a nós. Está entendendo, meu Senhor? Ele que te escolheu, Ele que te separou, que te tirou do lamaçal do pecado, para você servir a Ele de corpo e alma e espírito. Então, seja uma pessoa grata e privilegiada por Deus ter escolhido você e ter dado para você a oportunidade de você ser uma pessoa escolhida para alcançar de Deus a salvação eterna. É a mesma coisa. Maria, ela foi escolhida para que Jesus venha ser gerado no ventre dela. Ela não é uma mulher santa, é uma mulher privilegiada. E tem muitas pessoas que não entendem, estão adorando Maria, pensando: Maria, ela disse assim: não, Maria foi escolhida para, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo gerar Jesus no seu ventre e nascer por ela. Foi uma mulher privilegiada, escolhida. A mesma coisa de uma pessoa que ele fala assim: eu aceitei Jesus. Não, Jesus escolheu você, escolheu a mim. Então somos privilegiados por termos a presença de Deus na nossa vida. Bom, Maria foi privilegiada, ela recebeu esse privilégio, entendeu? Pelas condutas dela, pela maneira dela ser, foi privilegiada. Inclusive, você pode ver que o anjo falou para ela tinha o seu namorado, não tinha casado ainda, que era José. E o que aconteceu? O anjo foi e avisou José também. Falou assim: olha, José, a Maria foi privilegiada, vai ter um filho, o Filho de Deus vai nascer no ventre dela. Por que eu estou te avisando? Porque você está para casar com Maria, para que você saiba que o filho que vai gerar no ventre dela é o Filho de Deus. E José entendeu, meus irmãos? E José não teve relação com Maria enquanto não ganhou Jesus. Por quê? Porque ele foi alertado. Mas depois que Maria teve Jesus, José teve filhos com ela.
privilegiada também. Ela foi privilegiada de ter o seu filho também, que foi um grande profeta também. Entendeu? Um grande profeta também. João Batista foi um grande profeta. Ela teve o privilégio, né? Zacarias teve um grande privilégio de ter, como a Bíblia chega a dizer assim, Jesus diz assim, não teve profeta maior do que João Batista. Não teve, deixa eu dizer. João Batista foi um dos maiores profetas, porque ele que veio anunciando acerca do Messias que ia vir sobre a face da terra. Então, ali foi um privilégio muito grande. E hoje eu falo também que quando você busca Deus e reconhece Jesus Cristo como Salvador da tua vida e permanece na videira que é Jesus, você é um privilegiado. Você é um privilegiado de Deus. Então, quando Jesus for te abordar, deixa ele te abordar, mas permaneça na videira. Aí você vai se produzir mais fruto. Abordar significa o quê? Aquela pessoa que é repreendido por Deus, repreendido pelo Senhor, para que ele venha dar mais fruto. Quando somos repreendidos, nós temos o quê? Que escutarmos a voz de Deus. Não, o Senhor está me repreendendo porque Jesus ele quer que eu ande nesse caminho. Jesus quer que eu obedeça. Jesus quer que eu faça a vontade dele. E quando você ouve a voz de Deus e obedece, você vai produzir fruto. Você vai conseguir produzir fruto. Você vai ser testado e você, pela sua obediência, você vai conseguir produzir fruto e frutos e mais frutos ainda. E além de você produzir fruto, você se tornará uma pessoa inseparável de Deus para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Além de você ser um ganhador de alma, ainda o que vai acontecer? Nada vai impedir que você alcance naquele grande dia a coroa e o objetivo que o Senhor preparou gratuitamente para aquele e para aquela que permanecer até o fim. Amém? Quem entendeu a mensagem da palavra dessa noite? Entendeu, meus irmãos? Então, bate o palmo para Jesus. Cadê a mensagem da palavra? Amém? Para viver da verdadeira. Então, nós precisamos estar sempre ligados nessa vida. E nós vamos produzir frutos na presença de Deus. Fica de pé. Fique dentro, Pai.